Segunda, sincera, mais um programa aqui para vocês. E antes de começar, queria dar um pequeno aviso. Eu mudei o arroba do meu Instagram. O que rolou foi que há 2 anos atrás o Instagram fez uma atualização, mudou as diretrizes de lá, da plataforma, e terminou que prejudicou bastante o alcance do meu Instagram. Porque é mais ou menos um ano antes dessa mudança de diretrizes do Instagram, eu fazia aquele lance de você seguir uma pessoa para ela passar a conhecer o seu trabalho. Se ela se interessasse, ela seguia de volta. E o Instagram simplesmente passou a punir quem faz esse tipo de prática há 2 anos atrás. E mesmo não fazendo agora por 3 anos, o alcance do meu Instagram estava horrível, de uma forma que eu realmente achei que a melhor atitude a ser tomada era criar um novo Instagram. Então, se vocês forem lá no meu Instagram atual, vai ter perfil cancelado, perfil desativado e o novo perfil para vocês seguirem. Que por enquanto é o mesmo, o Lucas Reis RBM, eu só botei um Mzinho no final, porque o Instagram demora um tempo para liberar o arroba, principalmente se aquele arroba for de uma conta que era um pouco grande. Então, por enquanto que o meu arroba anterior não é liberado, eu estou usando o mesmo nome, sendo que Lucas Reis RBM, sendo que com um Mzinho lá na frente. Segue lá, que inclusive a partir do segundo sincero de hoje vai ter uma pergunta exclusiva que eu vou responder apenas lá no Instagram, postando no feed, beleza? Então vamos embora para a primeira pergunta. Melhores IRs, impulsos responsos gratuitos que achaste pela net. Ítalo, meu grande amigo, Ítalo Salles, guitarrista monstro, cavalo, destruidor. Então, meu velho, vou te confessar que eu não sou um grande procurador de impulsos responsos, um grande procurador de IRs. Eu tenho pouquíssimos que servem para mim, que funcionam. Muitas vezes eu termino usando, por exemplo, de uma pedaleira, os simuladores de gabinete próprios da própria pedaleira, mas em um caso ou outro eu vou atrás de um específico. E dando uma olhada por aí, tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Tone Junkie, e eles têm um vídeo aqui no YouTube que eles botam alguns impulsos gratuitos. Vou deixar um link aqui no card. Se você procurar também no YouTube, Tone Junkie IR Free e tal, você consegue achar facilmente. E a Tone Junkie é muito boa em fazer impulsos tipo de Fender, tipo Vox, tipo impulsos mais clean e para overdrives mais leves, tipo aqueles timbres meio cruncheados, timbre de extrato instalado, essas coisas, saca? Pra mim, esses impulsos que tem aí no pacote gratuito deles são mais do que suficiente para você tirar muitos tipos de som. E se você quiser sons mais pesadões, a Chop Tones tem também a mesma coisa, um vídeo demonstrando alguns IRs gratuitos, vou deixar aqui também no card, mas que é aí onde geralmente eu vou atrás de impulsos responses feitos por uma galera que eu curto o timbre e que são mais específicos. Eu acho que é mais difícil você achar impulsos responses tipo pesadões que são bacanas, realmente bons, do que pra som limpo, saca? E aí o meu pacote preferido é o pacote da SoundLab, de Greenbacks, da SoundLab. Se você quer tirar um som pesadão, vale muito a pena, beleza? Próxima pergunta. Impulsos free ou pago, qual o melhor? Alex, complementando a pergunta lá de Ítalo, já falei um pouquinho sobre isso, mas ao menos pra mim a gente tem uma gama gigante, uma quantidade absurda de impulsos gratuitos. Muito bons. Como eu disse, eu só senti necessidade de ir atrás de impulsos pagos para timbres mais pesados, mais modernos, mais específicos. Mas eu acredito que se você tiver paciência e vontade de procurar, você consegue achar. Mas que também esses impulsos pagos, querendo ou não, é uma forma de você ajudar quem está os produzindo. Inclusive, em breve, eu vou trazer uns meus por aqui. Uma galera já tá pedindo do Falante da Mesa Book. E dessa forma, vocês podem contribuir com o canal ficar vivo e tal. Mas como eu sou a pior pessoa do mundo para fazer propaganda, eu acredito que sim, você consegue, com impulsos gratuitos, chegar nos sons que você quiser. Beleza? Próxima pergunta. Investir em equipo ou em cursos? Alex Alves Silva, novamente. Então, meu velho, essa pergunta, assim, eu até fico surpreso em recebê-la, porque pra mim são duas coisas que não se equiparam, saca? Se você estiver falando que no momento que você está investindo em cursos, você está investindo em aprendizado, realmente essa de longe pra mim é a melhor escolha, mas o que tem que ficar muito claro é que existe uma quantidade de gente muito grande que está comprando curso, simplesmente quando você clica lá em comprar, você pensa que só de clicar você já está aprendendo, né, velho? Mas isso é bem irreal. Então, se for para comprar o curso e realmente fazer o curso do começo ao final, de fato, com certeza a prioridade vai sempre ser o aprendizado. Afinal, você precisa
saber tocar, né? Para poder tocar no equipamento, seja ele bom ou ruim. Por isso que eu ainda dou tanto valor a professor cara a cara, saca? Aquele lance semanal de você se sentir obrigado a toda semana estudar, chegar na próxima aula e estar melhor do que você estava na semana anterior. Até porque na vida da gente a gente precisa ter disciplina para fazer muitas coisas. No momento que você compra um curso, você está assumindo outra responsabilidade, você precisa ter mais disciplina para concluir aquela tarefa que, se ela não for essencial e não tiver nada tipo puxando a sua orelha semana por semana, como seria, por exemplo, um professor particular individual na sua frente toda semana, talvez você abandone o curso, que é uma coisa que é bem comum e corriqueira na sociedade da gente. Então, para resumir, investir em aprendizado, que seria cursos sempre, pelo menos para mim, na frente de investir em equipamento, saca? Próxima pergunta. Fala sobre produção musical, como entrar no mercado. Então, JP Matos, eu vou falar não apenas sobre produção musical, mas como dicas para você entrar em qualquer tipo de mercado, saca? A dica mais básica de todas, velho, você tem que arranjar um jeito de ficar conhecido, que as pessoas conheçam o seu trabalho. O ponto principal é esse, saca? Porque não adianta nada você ser, por exemplo, um produtor musical incrível se só você sabe disso. As pessoas têm que passar a saber disso também. E aí uma coisa que você tem que ter muito forte é um portfólio, você tem que ter alguma coisa para demonstrar para as pessoas que o seu trabalho, né, velho, o que é que você pode fazer por aquela pessoa. Ó, se eu gravei fulaninho, ficou assim, tu gostou, foi? Tu pode ter isso também, vem comigo. Só que aí eu vejo que muita gente esbarra exatamente nessa parte, que é no início, né, velho, que é na construção do portfólio, que é adentrar, como ele tá falando, adentrar no mercado. E aí não tem saída, velho, você tem que trabalhar, tem que fazer tudo o que tiver na sua frente, tipo, seja com ajuda de custo, seja de graça. Se as pessoas não sabem o que você pode fazer ainda, elas não têm como lhe contratar, não tem sentido. Se coloque no lugar de um possível cliente. Se você fosse contratar alguém e não soubesse como era o trabalho dele, não pudesse ver o resultado que você teria, você ia contratar? Não. Então, você tem que se colocar no lugar de outra pessoa que iria lhe contratar, certo? Dando um exemplo, quando eu comecei com esse lance de audiovisual, eu comecei gravando minhas próprias coisas, minhas próprias bandas, filmando minhas próprias coisas, saca? As outras pessoas ao meu redor foram olhando isso, foi chamando a atenção, e as pessoas quiseram que o que eu tava fazendo com a minha banda, quiseram que eu fizesse para elas. Só que cobrando dessa vez. E foi assim que eu comecei. Outro exemplo, quando eu decidi montar uma produtora, fazer uma coisa maior, fazer essas gravações ao vivo, que é uma coisa que eu fiz muito na vida. No dia, eu lembro até hoje, no dia que eu tive o equipamento, que eu pensei, velho, com esse equipamento suficiente eu consigo fazer uma gravação bacana. Foi num domingo, inclusive. Chegou num domingo de tarde, uma coisa totalmente improvável. Chegou uma GoProzinha, saca? Que eu uso até hoje. E eu, pô, velho, com essa GoPro, mas uma câmera de mão, eu consigo fazer um vídeo bacana. Nesse mesmo dia, eu saí de casa e gravei um blues aqui na cidade. Esse blues muita gente frequentava, muitos artistas. A galera ia lá dar canja e tal. Durante a semana eu postei o resultado da gravação, já editado, mixado e tal. Dei a sorte de nesse dia ter canjas incríveis que eu registrei no momento. E tipo, na mesma semana eu já marquei 2 outras gravações no mesmo lugar, sendo que dessa vez pago, saca? Então é isso, velho. Realmente meter a cara. Se você é uma pessoa introvertida e tímida, como eu sou, essa parte é difícil, essa parte dói, mas se não tem ninguém para fazer para você, você infelizmente tem que fazer se é disso que você quer viver. Isso vale para qualquer tipo de área, qualquer tipo de profissão, saca? Hoje eu tento o máximo não precisar lidar com essas questões. Eu tenho um sócio que faz essa parte para mim, o que me deixa muito mais confortável, mas como tudo na vida, é uma escadinha, né, velho? Beleza? Próxima pergunta. Fala, Lucas, ligar simulações de pré no return do amp transistorizado dá certo? Então, Wagner, é exatamente assim que você deve ligar. Quando você liga um pré no return do amp, você percebe que todos os botões de equalizador do amplificador, você pode girar, que eles não vão fazer mais nada. Ou seja, você está substituindo aquela etapa. E como eu disse nos outros vídeos, quando você vai pensar como você vai ligar os seus equipamentos digitais na vida real, é na forma de substituição, né? Então, se você está simulando um pré, você está substituindo, tem que substituir o pré do amplificador real exatamente assim, ligando no return. Certíssimo.
Próxima pergunta. Em um set de pedais para violão, pedal de R fica no início ou no final da cadeia? Pedro Gonçalves. Não sei. Não sei te responder. Mas vamos descobrir. 2 horas depois. Então, gravei rapidamente aqui uma linha com o meu Tajima, diretamente em linha, é um Tajima Junior Fran e tal. Gravei a linha e fiz um teste aqui colocando um reverb e um chorus. Eu fiz o teste colocando o reverb e o chorus antes do Impulse Response e colocando o reverb e o chorus depois do Impulse Response. Nessa hora, se você tem interesse em saber como isso soa, eu aconselho que você coloque fones de ouvido. Então, bora nessa ouvir, primeiramente com os efeitos vindo antes do Impulse Response, ou seja, foi o violão diretamente na interface de áudio, usando o som de linha do violão. Aí veio um chorus, um reverb e logo depois o Impulse Response. E na sequência, o contrário disso. Violão diretamente na linha, Impulse Response e depois os efeitos. Primeiramente com os efeitos antes. Depois. Então, me digam aí o que vocês acharam. Na minha opinião, os efeitos soaram menos claustrofóbicos, mais abertos e soaram melhor mesmo, vindo depois do Impulse Response. A sensação é que o reverb é como se ele tivesse mais espaço para trabalhar vindo depois, e o chorus ficou um pouco mais cheio, um pouco mais gordo. Agora sim, a diferença foi pequena, saca? Mas de qualquer forma, eu realmente preferi. Então, para mim, a ordem ficaria primeiramente o Impulse Response, depois as outras coisas, principalmente os efeitos, eles aparentemente soam melhor dessa forma. Bota aí embaixo o que é que vocês acharam do teste. Próxima pergunta. Dá alguma dica de Power Stage para ligar a pedaleira num cabo, baseado em custo-benefício? Então, tá ligado? Todos esses Power Stages pequenininhos, esses de 30, 40 watts, todos eles eu acredito que têm o mesmo som, que são exatamente a mesma coisa. Provavelmente todos eles devem ser feitos pela mesma fábrica na China, saca? Sendo que o que muda é o invólucro, né? Tipo, o que muda é a caixinha, é a carcaça. Os que eu tenho aqui são os da Mua, os Baby Bombzinho e tal, e funcionam muito bem, saca? Tem potência suficiente pra você conseguir fazer um show tipo em bar. Você consegue tocar junto com bateria tranquilamente, com a caixa 1 de 12, com a 2 de 12, melhor ainda, saca? Então assim, eu acho que qualquer um, velho, desses pequenininhos e mais baratos, né? Os Power Stage mais caros, tipo, sei lá, tem um da Seymour Duncan que parece ser muito bacana e tem bem mais potência. Aí a gente não tá mais falando de custo-benefício, né? Mas é isso. Qualquer um desses pequenininhos já rola suficientemente bem. Todos são classe D, saca? Classe D de potência, classe digital, uma plaquinhazinha chinesa. Beleza? E é isso aí. Esse foi mais um Segunda Sincera. Não se esquece de me seguir lá no Instagram. O meu Instagram, como eu falei lá no começo, ele resetou, né? Então tô reconstruindo do começo, tá sendo muito massa, porque como eu falei lá no começo, a minha entrega no Instagram fazia 2 anos que estava quebrada, saca? Então estava sendo uma coisa bem frustrante, saca? Então eu tô bem empolgado agora com esse Instagram novo, mesmo com o número de seguidores pequeno, eu sei que ele vai subindo e é isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e deixar a sua pergunta, que eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Lembrando também que vai ter uma pergunta exclusiva lá no feed, pra gente discutir também por lá, mandar pros amigos, etc. Beleza, beleza, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.